Oiê, vamos descobrir através do tarô o que você precisa saber sobre essa situação? Sou a Mística Oriental, seja bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai descobrir através das cartas o que você precisa saber sobre essa situação que não sai da sua cabeça, independente da área que seja. Mentaliza o momento que você está passando, o qual você busca uma clarificação. E vamos tirar algumas cartas aqui no tarô para a gente entender melhor. Já coloca aqui para mim que horário que essa mensagem chegou até você, de onde você está falando. Respira fundo e vamos lá, tarô. Vamos lá, o que o consulente que está do outro lado precisa saber sobre essa situação, tarô? Primeira carta, a gente tem a Rainha de Espadas. A segunda carta a gente tem o 8 de Paus. E mais uma carta, a gente tem o Rei de Espadas. Bom, aqui a gente tá falando de um casal, né? A Rainha e o Rei de Espadas. Adapte de acordo com o momento que você tá vivendo, tá? Mas muito me parece aqui que a gente tá falando aí de cunho de relacionamento, de algo mais voltado para a área amorosa, né? Saiu a figura masculina e feminino na mesma leitura, né? Não sei se vocês estão num afastamento nesse momento, tá? Pode ser que sim, aqui veio forte essa tendência aqui pra mim, né? E o que mostra é que muitas vezes vocês, né, tenham certos conflitos entre vocês, porque muitas vezes vocês dois são racionais, né? Tanto a rainha quanto o rei de espadas aqui são figuras mais voltadas para o racional, né? Então talvez você seja um casal onde vocês têm muitas coisas no campo das ideias, mas pouca coisa prática, né? Então vocês ficam muito no campo da imaginação, no campo do planejamento, no campo das ideias, e falta muitas vezes colocar um pouco mais de sentimento, um pouco mais de emoção, um pouco mais de afeto, né, dentro dessa relação, e para evitar de ser essa coisa muito prática, muito mecânica muitas vezes, né? Mas fala aqui que precisa ter colocar muitas coisas no plano de ação. Então, às vezes, os conflitos, até a parte de vocês, às vezes estarem afastados, acontecem porque vocês são muito iguais, vocês são muito parecidos, né? E é aí que muitas vezes os conflitos acontecem, né? Então, muitas vezes, alguém tem que ceder, né? Então, se a gente usa muito o campo das ideias, muito o campo da mente, né? A gente acaba, às vezes, também sendo um pouco consumido pelo ego, né? Pelo egocentrismo. E aqui o que mostra é que tá faltando um pouco mais de paixão, um pouco mais de movimento, um pouco mais de ação, para que as coisas entre vocês, elas possam fluir, tá? Então, aqui o 8 de paus, a gente fala de uma carta de comunicação, de velocidade, de movimento, de ação, tá? Então, pode ser que venha aí uma comunicação em sua direção, né? Caso vocês estejam aí em afastamento. Mas caso não, aqui mostra que vocês precisam colocar um pouco mais de movimento na relação de vocês, mais ação, sabe aquela coisa mais de paixão, né? Então talvez vocês estejam muito racionais e de certa forma um pouco frios e distantes da relação, né? E o conselho do tarô e do universo é para que vocês coloquem mais aquela emoção, aquela paixão, aquele fogo no relacionamento de vocês, para que às vezes as coisas elas comecem a fluir aí um pouco mais, né? Então eu acho que independente do relacionamento que a gente tenha, né, seja amoroso, relacionamentos, né, no trabalho, família, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que saber lidar com as pessoas, né? Mas se a gente fica muito racional, se a gente fica muito no campo das ideias, se a gente fica muito, né, na parte mental, a gente tá falando de relacionamento, né? Então precisa ter um pouco mais essa parte de emoção, de afeto, de emoção, né? E aqui mostra que tá faltando isso, né? Esse quê aí de fogo, né? De movimento pro relacionamento de vocês, para que as coisas fluam. Se vocês estão aí realmente, né, afastados, brigados, enfim, né? Aqui fala de se movimentar, de agir, né? De repente você possa entrar em contato com a pessoa, ter uma conversa, né? Ter um diálogo, ou a outra parte pode ser que esteja aí ensaiando para vir até você, para uma possível comunicação, para um possível, né, diálogo, para que vocês consigam aí se entender, certo?
Lembrando que é uma leitura coletiva, adapte de acordo com a sua realidade. Se você precisar de uma leitura particular na sua energia, entre em contato comigo através das mensagens aqui do TikTok ou do YouTube, certo? Espero que essa leitura tenha ressoado com o seu momento. Já me segue pra gente não perder a nossa conexão e a gente se vê no próximo vídeo.